Dando continuidade à nossa série, o tema do nosso estudo de hoje é hora de partir. Nós vamos ler aí Gênesis 31 adiante. E a gente precisa estar sempre preparado, meus irmãos, e sensíveis à voz de Deus, se nós devemos permanecer em algum lugar ou partir dali conforme a vontade dele. A grande questão é saber se a gente está conectado com o Senhor, sensível à sua voz, para saber se a gente tem que estar num canto ou tem que sair. Às vezes Deus quer que a gente permaneça no lugar e às vezes chega o tempo da gente sair. E aí a grande dificuldade da gente é que às vezes a gente quer brigar naquele canto quando na verdade a gente deveria sair. E em outras vezes Deus quer que a gente insista, mesmo diante de lutas, mas Deus quer que a gente esteja ali. Então é sempre difícil, mas é nessas ocasiões que nós precisamos estar atentos à voz de Deus, que vai ver que é Deus que quer que você esteja ali mesmo, para trabalhar alguma coisa no seu coração, para que você aprenda algo, ou você seja amadurecido na fé dentro desse contexto, certo? Então é sobre esse tema que a gente vai trabalhar hoje aqui, a partir do capítulo 31 de Gênesis. Tá bom? Vamos fazer a leitura? Gênesis capítulo 31. Olha aí, a gente já chegou no capítulo 31. Falta só 19 capítulos para a gente terminar o livro de Gênesis. Que bênção, né? Hoje é a 27ª mensagem. 27 mensagens já no livro de Gênesis. Vamos lá? Diz assim a palavra do Senhor. Gênesis capítulo 31. Jacó ouvia os comentários dos filhos de Labão, que diziam: Jacó se apossou de tudo o que era de nosso pai. Ele juntou toda essa riqueza a partir do que era de nosso pai. Jacó, por sua vez, reparou que o rosto de Labão não lhe era favorável como anteriormente. E o Senhor disse a Jacó: Volte para a terra de seus pais e para a sua parentela, e eu estarei com você. Então Jacó mandou vir Raquel e Lia ao campo, para junto do seu rebanho, e lhes disse: Vejo que o rosto do pai de vocês não me é favorável como anteriormente. Porém, o Deus de meu pai tem estado comigo. Vocês mesmas sabem que com todo empenho tenho trabalhado para o pai de vocês. Mas ele me tem enganado e por 10 vezes mudou o meu salário. Porém, Deus não permitiu que ele me prejudicasse. Se ele dizia: os salpicados serão o seu salário, então todos os rebanhos davam salpicados. E se ele dizia: os listrados serão o seu salário, então os rebanhos todos davam listrados. Assim, Deus tirou o gado do pai de vocês e o deu a mim. Pois, chegando o tempo em que os animais acasalavam, levantei os olhos e vi, em sonhos, que os machos que cobriam as ovelhas eram listrados, salpicados e malhados. E o anjo de Deus me disse em sonho: Jacó. E eu respondi: Eis-me aqui. Ele continuou: Levante agora os olhos e veja que todos os machos que cobrem o rebanho são listrados, salpicados e malhados. Porque vejo tudo o que Labão está fazendo com você. Eu sou o Deus de Betel, onde você ungiu uma coluna, onde me fez um voto. Levante-se agora, saia desta terra e volte para a terra de sua parentela. Então Raquel e Lia disseram: Será que ainda existe para nós parte ou herança na casa de nosso pai? Não é verdade que ele nos considera como estrangeiras, pois nos vendeu e consumiu tudo o que nos era devido? Porque toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai é nossa e de nossos filhos. Agora, pois, faça tudo o que Deus pediu que você fizesse. Então Jacó se levantou e, fazendo montar seus filhos e suas mulheres em camelos, levou todo o seu gado e todos os seus bens que chegou a possuir, o gado de sua propriedade que havia acumulado em Padã Arã, para ir a Isaque, seu pai, à terra de Canaã. Enquanto Labão tinha ido fazer a tosquia das ovelhas, Raquel roubou os ídolos do lar que pertenciam a seu pai. E Jacó enganou Labão, o arameu, não revelando que tinha planos de fugir.
e fugiu com tudo o que lhe pertencia. Levantou-se, passou o Eufrates e tomou o rumo dos montes de Gileade. No terceiro dia, Labão foi avisado de que Jacó ia fugindo, reuniu os seus parentes e saiu no encalço de Jacó por 7 dias de viagem e o alcançou nos montes de Gileade. De noite, porém, Deus veio em sonhos a Labão, o arameu, e lhe disse: Cuidado, não fale a Jacó, nem bem nem mal. Labão alcançou Jacó, este havia armado a sua tenda naqueles montes. Também Labão armou a sua tenda com os seus parentes nos montes de Gileade. E Labão disse a Jacó: Que foi que você fez? Você me enganou e levou as minhas filhas como se fossem prisioneiras de guerra. Por que você fugiu em segredo e me enganou e não me disse nada? Eu o teria despedido com alegria, com cânticos, com tamborins e com harpa. E por que não permitiu que eu beijasse meus netos e minhas filhas? Nisso você agiu como um tolo. Tenho em minhas mãos poder para fazer o mal a vocês. Mas ontem à noite, o Deus do pai de vocês me falou e disse: Cuidado, não fale a Jacó nem bem nem mal. E agora que você partiu de vez, pois está com saudades da casa de seu pai, porque roubou os meus deuses. Jacó respondeu: Porque tive medo, pensei assim, para que não aconteça que me tome à força as suas filhas, que seja morto aquele com quem o Senhor achar os seus deuses. Na presença de nossos parentes, verifique o que pertence ao Senhor, e se estiver comigo, pode levar embora. Acontece que Jacó não sabia que Raquel os havia roubado. Labão entrou na tenda de Jacó, na tenda de Lia e na tenda das duas servas, mas não achou nada. Tendo saído da tenda de Lia, entrou na tenda de Raquel. Ora, Raquel havia pegado os ídolos do lar e depois de colocá-los na sela de um camelo, estava sentada sobre eles. Labão apalpou toda a tenda e não os achou. Então Raquel disse ao seu pai: Não fique zangado, meu senhor, por eu não poder me levantar na sua presença, pois estou no meu período menstrual. Ele procurou, mas não encontrou os ídolos do lar. Então Jacó ficou zangado e discutiu com Labão. Dirigiu-se a Labão dizendo: Qual é a minha transgressão? Qual o meu pecado para o Senhor me perseguir com tanta fúria, havendo apalpado todos os meus utensílios? Quais foram os utensílios de sua casa que o Senhor encontrou? Coloque-os aqui diante de meus parentes e dos seus parentes, para que julguem entre nós dois. 20 anos eu estive com o Senhor. As suas ovelhas e as suas cabras nunca perderam as crias, e não comi um só carneiro do seu rebanho. Não lhe apresentei os animais que eram despedaçados pelas feras. Assumi o prejuízo. Na minha mão o Senhor o requeria, tanto roubado de dia como de noite, de maneira que eu andava de dia consumido pelo calor, de noite pela geada, e o meu sono me fugia dos olhos. 20 anos permaneci em sua casa, 14 anos trabalhei para o Senhor pelas suas duas filhas, e 6 anos trabalhei para conseguir o seu rebanho. 10 vezes o Senhor mudou o meu salário. Se não fosse o Deus de meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaque, por certo o Senhor me despediria agora de mãos vazias. Mas Deus viu o meu sofrimento e o trabalho das minhas mãos, e ontem à noite ele repreendeu o Senhor. Então Labão respondeu a Jacó: As filhas são minhas filhas, os filhos são meus netos, os rebanhos são meus rebanhos, e tudo o que você está vendo é meu. Que posso fazer hoje a estas minhas filhas ou aos filhos que elas deram à luz? Venha, pois, e façamos uma aliança, eu e você, que sirva de testemunho entre mim e você. Então Jacó tomou uma pedra e erigiu por coluna e disse aos seus parentes: Ajuntem pedras. Eles foram, ajuntaram pedras e fizeram um montão, ao lado do qual comeram. Labão deu-lhes o nome de Jegar Saaduta, mas Jacó lhe chamou
Galeede. E Labão disse: Seja hoje este monte de pedras por testemunha entre mim e você. Por isso foi chamado de Galeede. E Mispa, pois disse: Que o Senhor vigie entre mim e você e nos julgue quando estivermos separados um do outro. Se você maltratar as minhas filhas e tomar outras mulheres além delas, não estando ninguém conosco, lembre-se de que Deus é testemunha entre mim e você. E Labão continuou: Eis aqui este montão de pedras e esta coluna que levantei entre mim e você. Seja um montão testemunha e seja a coluna testemunha de que para mal não passarei para o lado de lá do montão, e você não passará para o lado de cá do montão e da coluna. O Deus de Abraão e o Deus de Naor, o Deus do pai deles, julgue entre nós. E Jacó jurou pelo temor de Isaque, seu pai. E Jacó ofereceu um sacrifício na montanha e convidou seus parentes para uma refeição. Eles comeram e passaram a noite na montanha. Na manhã seguinte, Labão se levantou de madrugada, beijou os seus netos e as suas filhas e os abençoou. E partindo, voltou para a sua casa. Também Jacó seguiu o seu caminho e anjos de Deus foram encontrar-se com ele. Quando Jacó os viu, disse: Este é o acampamento de Deus. E deu àquele lugar o nome de Maanaim. Até aqui a leitura, né? O maior capítulo de Gênesis, capítulo 31. Vamos orar e pedir que o Senhor nos abençoe e que a gente possa aprender, né, sobre esse tema, que o Senhor nos ajude a entendê-lo. Vamos orar? Senhor, obrigado por essa noite, obrigado por esse tempo, obrigado pela leitura da Tua palavra. Rogamos agora, em nome de Jesus Cristo, pelo poder do Teu Espírito, que o Senhor abra nossa mente e o nosso coração, que os nossos ouvidos, corações e mentes estejam atentos à Tua voz, que a Tua palavra nos ensine, nos repreenda, nos corrija e nos eduque para a justiça, para que todos nós sejamos aptos e plenamente preparados para toda a boa obra que o Senhor tem para nós. Assim nós oramos, nos dê graça, me ajude, em nome de Jesus nós oramos. Amém. Irmãos, bem rapidinho, nós vimos que ao longo desses 27 estudos a gente tem passeado pelo livro de Gênesis e o meu objetivo é justamente esse, que a gente tenha contato com o livro, leia o livro, para que a gente depois, posteriormente, quando quiser ler o livro, a gente já tenha noção do que está acontecendo, os principais temas, assuntos. Por isso que eu faço questão de ler capítulo a capítulo, parte por parte. O livro de Gênesis trata dos começos, ele é dividido em duas grandes partes. A primeira parte vai do capítulo 1 ao capítulo 11, que trata da origem do mundo, da origem da humanidade, a presença do pecado e a aliança com Abraão, que depois tem os desdobramentos com Isaac e Jacó, que é o que a gente está lendo agora. A segunda parte, o capítulo 12 a 50, trata justamente do início da história da redenção a partir da aliança de Abraão. A principal aliança aqui é a aliança de Abraão, que vai conduzir todo o restante do livro, né? A gente vai ver que em várias passagens a aliança de Abraão ela é repetida para os seus descendentes. Por isso que os estudiosos dizem que é a história da redenção a partir da história dos patriarcas. No nosso estudo passado, nós falamos sobre a bênção de Deus na família e no trabalho a partir de Gênesis capítulo 29, verso 31, até o capítulo 30, verso 43, né? Até o finalzinho do capítulo 30. E nesse estudo, nós aprendemos duas grandes lições, né? Primeiro, capítulo 29, 31 até capítulo 30, verso 24, nós aprendemos que Deus usa famílias quebradas para a sua glória. Ou seja, Deus pega aquela família quebrada, destruída, cheia de problema, e Deus, com sua graça, pega os cacos daquela família e forma um lindo mosaico para a sua glória. Então, ou seja, nós aprendemos que a gente não precisa ter uma família perfeita para Deus nos usar. Deus, ele trata a gente, cuida, santifica e nos usa para a sua glória, mesmo a gente com a família toda complicada, né? Que é o que a gente viu aqui a partir da história de Jacó. A segunda grande lição, nós aprendemos que Deus ele abençoa o trabalho diligente. A gente viu, né, no capítulo passado, que Jacó, com o trabalho diligente, com esforço, Deus foi gracioso com ele, e mesmo o sogro dele sendo mau, sendo um homem desonesto, enganando Jacó, Deus abençoou Jacó
e Jacó prosperou por meio do seu trabalho. E hoje a gente continua com a história de Jacó, agora na continuação daquela história, né? É tanto que o texto aqui, ele vai caminhar depois daquele acontecimento, né? E é onde a gente está aqui, né? Termina o capítulo 20, o capítulo 30, verso 43, e já inicia o capítulo 31, naquele mesmo contexto lá. Jacó está agora rico, né? Conseguiu um monte de ovelhas e camelos, e Deus o abençoou graciosamente. Não foi aquelas crendices popular dele lá, né? Cortar as varinhas, botar na frente dos bebedouros das cabras, para quando as cabras for cruzar, os bichos nascer da cor que ele queria, né? Ou seja, né, parece aqueles crentes, né? Vocês já viram os crentes, né? Os crentes que passam sal, bota sal na porta, né? Bota azeite, né? Água na televisão para poder beber. Tem esses crentes que fazem essas presepadas? Pronto, né? Aí você acha que era só na época de hoje. Não, Jacó fazendo a mesma coisa aqui. Você lembra de Raquel também, pegando as mandrágoras para poder engravidar, fazendo essas crendices popular? Ou seja, a gente sempre procura fazer alguma coisa para resolver o problema de Deus, né? Deus está demorando em responder, então eu vou lá e resolvo. Normalmente, quando a gente faz isso, dá o quê? Problema, dá errado, né? Na verdade, quem nos abençoa, quem cuida é o nosso Deus. E hoje a gente vai trabalhar a partir dessa pergunta aí, ó. O que precisamos saber antes de partir? Já que o tema da nossa mensagem é o quê? É hora de partir, né? Então o que a gente precisa aprender antes de partir, a partir desse capítulo aqui? Em primeiro lugar, a gente aprende que nós precisamos de direção e promessa. Essa é a primeira grande lição. Por quê? Jacó, ele percebeu que a sua situação havia mudado na casa de seu sogro, verso 1 e 2, né? Ele bateu o olho, estavam os filhos do cara, rapaz, esse cabo é ladrão, esse cabo tá roubando a gente, né? Esse cabo tá prosperando e a gente tá ficando pobre, então esse negócio tá errado. Aí parece que o texto sugere que Jacó foi bater um papo com Labão, né? Ô, meu sogrão, como é que tá? Aí o sogro mudou meia cara, ficou meio com a cara meia torta, e disse, rapaz, o negócio tá ruim pra mim aqui, viu? Eu vou ter que ir embora porque o negócio não ficou bom, não. E aí, o que chama mais a nossa atenção é que é nesses momentos, verso 3 aí diz isso muito claramente, é nessa hora de dúvida, de desespero, de incerteza do futuro, que Deus vai lá e aparece e fala com Jacó. Deus apareceu para Jacó e faz o quê? Dá direção a ele e dá promessa. Verso 3 é muito claro isso, né? 3 do capítulo 31. Deus disse para Jacó, olhe, volte para a terra dos seus pais, ou seja, ele dá uma direção para Jacó, volte para a casa do seu pai, e Deus dá uma promessa para ele. Qual promessa? Eu estarei com você. Meus irmãos, esse verso aí, ele é muito importante para você entender todos os outros textos para frente da história de Jacó. E detalhe, eu vou logo dizendo aqui, tá? Esse texto é importante para você entender o significado do que foi Jacó brigar com o anjo. Porque essa música é muito errada, né? Jacó segurou o anjo e não quis soltar, né? E o anjo lhe perguntou, o que queres que eu te faça? E Jacó me respondeu, dá cá a minha bênção para depois subir. Essa música, ela é escrita porque esse verso não é considerado. Essa música, ela é um erro. Tá errado. Jacó, cenas do próximo capítulo, né? Então não vou adiantar muito, não vou dar spoiler para vocês virem para escutar a história. Mas Jacó brigou porque Jacó estava errado ali na história. Não é para você lutar. É tanto que o anjo, depois, né, da conversa com Jacó, o anjo toca na coxa de Jacó e quebra a perna. Ou seja, você não vai lutar com o anjo. E aquele anjo ali não era qualquer anjo. Era o que os teólogos chamam de teofania. Era o próprio Deus ali que apareceu. Quem é que vai lutar contra Deus? Então, para você entender corretamente o texto, você tem que guardar esse verso 3 do capítulo 31. Essa promessa aí, ó, eu estarei com você. Quem foi que falou? Foi o próprio Deus. Deus deu, portanto, para Jacó a direção que ele devia ir e a promessa. Perceba o seguinte, perceba que Jacó,
E aí é um negócio muito interessante, né? Jacó, ele não partiu porque a situação estava difícil. Ele foi a Deus, Deus apareceu a ele em oração e ele, depois que ouviu a direção e a promessa de Deus, é que ele partiu. A gente, qualquer coisa difícil, a gente quer fazer o quê? Ir-se embora. Jacó não foi-se embora porque estava difícil não, viu? Jacó ele só foi embora porque Deus mandou. Então, se você está na situação difícil, não vá-se embora antes que Deus não mande não, viu? Porque tem gente que é assim, né? Olha, irmãos, eu já vi isso, né? O rapaz chegou e disse, pastor, eu estou sentindo de Deus que eu vou embora. Aí eu disse, foi mesmo, filho? Por que você está sentindo de Deus? Não, não, porque eu estava num concurso aqui, e eu estava ganhando pouco, passei no concurso, agora eu vou ganhar 3 vezes mais. Aí eu disse, certo. Aí eu disse, mas como é que é lá a cidade lá? Não tem nenhuma igreja, né? Aí eu disse, entendi. Então Deus está mandando você para um canto, para você não ter igreja, não congregar, ficar longe de todo mundo. Então, não, mas eu venho de 6 em 6 meses, eu viajo. Aí eu disse, poxa, que interessante como Deus faz, né? Tu acha mesmo que foi Deus que mandou tu ir para esse canto aí, rapaz? Mas a gente acha. Ele achou. Ele achou. Ele achou que ir para um canto para ganhar mais dinheiro era a mão de Deus. Ou seja, é o que a gente faz. E Jacó aqui dá um exemplo para a gente. Ele não fugiu porque estava difícil. Ele saiu da terra porque Deus o mandou. Isso é uma lição para a gente. A gente tem que aprender a não sair enquanto Deus não mandar. Isso tudo é o que o patriarca e nós precisamos para hoje, para a nossa vida. O que a gente mais precisa hoje? Direção e a promessa de Deus. O que mais essa geração precisa é de direção. Meus irmãos, os irmãos não têm nem... É por isso que eu gosto de dar aula. Eu gosto de dar aula, porque quando a gente está muito na igreja, a gente acha que todo mundo é parecido com todo mundo que é crente. Você só vê crente e tal, então você acha... Mas quando você vai lá fora, aí você tem o real significado do mundo. E nesse ponto eu gosto muito de estar lá fora. Você tem menino que não sabe se é um menino, se é um preá, se é um homem, se é uma mulher, se ele voa ou se ele é um tatu. Vocês estão rindo, mas é verdade. É verdade. É verdade. Tem gente que não sabe mais quem é, não sabe quem é, não sabe de onde veio, não sabe para onde vai. Então, o que nós precisamos? Precisamos disso aqui que Jacó teve. Nós precisamos ouvir a voz de Deus para que Deus nos direcione para o caminho que Ele quer e para que nós venhamos crer nas promessas que Deus fala. Jacó foi convidado por Deus a crer que para onde Deus estava lhe enviando, ele deveria confiar nessa promessa e ir na direção que Deus queria. Nós, meus irmãos, não precisamos analisar, nós precisamos analisar as circunstâncias onde nós estamos. É verdade, Jacó olhou, viu que não estava bom para ele ali o negócio. Mas, mesmo às vezes que essas circunstâncias elas são difíceis, nós temos que esperar a direção do Senhor. Nós precisamos confiar na promessa do Senhor para que a gente ande na direção que Deus quer que a gente vá. Porque às vezes, se a gente for guiado por outra coisa, isso pode ser uma armadilha de Satanás para nos desviar da presença do Senhor. A gente tem que ter muito cuidado. E não é interessante que essa promessa aqui de Jacó ela aparece ali em Gênesis, em Mateus 28, verso 19 e 20. Né? Ali nós temos a direção e a promessa de Deus, não é verdade? Qual é a direção? Ide por todo o mundo e fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a promessa? Eu estarei com vocês todos os dias até a consumação do século. É a mesma coisa. Mas em segundo lugar, meus irmãos, nós aprendemos a relembrar o que Deus fez. Porque nessa ocasião, Jacó chama as suas mulheres, né? E as suas esposas, né? As principais, no caso Lia e Raquel,
e ele começa a explicar o que Deus tinha feito a ele. E nessa explicação, Jacó ele vai se lembrando do que Deus fez. Olha, presta atenção. Versos 5 a 10 do capítulo 31. Jacó lembra do cuidado de Deus no seu trabalho. Jacó lembra, olha rapaz, eu cortei umas caninhas lá para ver, fiz uns negócios ali, umas crendices popular, para ver se as ovelhas nasciam do jeito que eu queria para eu ficar rico. Mas no final das contas, quem me fez prosperar foi quem? Foi Deus. Foi Deus quem abençoou o fruto do meu trabalho. Então Jacó se lembra do cuidado de Deus no seu trabalho. Jacó, verso 11 a 13, Jacó se lembra do Deus da promessa. Ele se lembra que quando ele estava indo para a casa do tio, que ele se deitou lá, botou a cabeça na pedra, ele viu aquela escada, os anjos de Deus descendo e subindo. Deus aparece para ele e faz o quê? Repete a promessa de Abraão e diz o quê? A mesma coisa que Deus disse no verso 3 aqui. Eu estarei com você. Então, onde está o consolo de Jacó? Está no fato de que ele estava relembrando a promessa de Deus. E essa promessa contagiou as suas esposas, né? As esposas de Jacó e ele partiram daquela região sem contar a conversa. Montaram acampamento, ele botou as mulheres em cima dos camelos, botou os meninos e pé no mundo. Foram-se embora. Mas essa passagem, ela nos ressalta uma coisa importante. Quando a gente está com dificuldade, angustiado, triste, duvidando das coisas, o que a gente precisa fazer? Nós precisamos relembrar as promessas benditas do Senhor. Nesse ponto, é importante você decorar a Bíblia. Naquele momento lá que você está angustiado, cansado, triste. Aí você diz, rapaz, olha, Deus não se lembra de mim, não. Aí você lê, né? Aí você lembra daquele texto, né? Você lembra do Salmo 23, né? Senhor é meu pastor, de nada eu terei falta. Em vez de pastagens, ele me faz repousar e me conduz às águas tranquilas, restaura meu vigor. Aí você começa a citar o texto bíblico e aquela verdade vai alimentando o seu coração. Então, nós precisamos cultivar essa lembrança daquilo que Deus fez nas nossas vidas. O nosso problema, meus irmãos, é que nós nos esquecemos de relembrar para nós mesmos as promessas do Senhor. E aí, no final das contas, a gente fica buscando caixinha de promessa, ao invés de olhar para a promessa do Senhor, ao invés de olhar para a palavra do Senhor. Imagine você num momento de angústia e de tristeza, num momento de dúvida e de dor. Aí você abre a Bíblia e lê assim: quero trazer à memória o que me dá esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Você é consolado pela palavra do Senhor. O nosso problema é que a gente não decora mais a palavra de Deus. A gente não essa é a minha dificuldade com as músicas atuais. Essa é a minha dificuldade com as músicas atuais. Porque as músicas atuais é só eu quero, eu vou ganhar, eu quero isso, eu quero aquilo, eu vou vencer, eu quero, meu. E a gente se perde. Porque a gente perde a direção daquilo que é mais importante na nossa vida, que são as promessas de Deus. São relembrar as promessas é o que vai fazer o nosso coração estar firme. Lembrar as promessas. Eu gosto muito do livro de Jó, né? Jó é muito especial para mim. Mas tem uma parte do livro de Jó que ele está lá todo quebrado, raspando as feridas com um caco de telha, cheio de dor. E aí Jó diz, mas eu sei que aquele que está lá em cima vai me julgar. O que consolava Jó na mais triste dor que qualquer homem ou mulher pode ter nessa vida? A promessa de que existe um Deus lá em cima e que ele vai julgar. Então relembre
assim como Jacó, as promessas. Então, relembrar as promessas vai animar o nosso coração a servir. Por isso que eu prefiro muitas vezes, às vezes, a pessoa assim, não, rapaz, você tem que... Às vezes eu não gosto muito de ir para treinamento, treinamento de pastores. Tipo assim, em que sentido, né? Vamos fazer um treinamento para a igreja crescer. Eu não gosto muito dessas coisas, não vou não. Porque normalmente é assim, olha, tem essa técnica aqui, você faz isso, isso, aí a igreja vai crescer. Você faz isso, aquilo e vai dar certo. Isso é marketing, isso é psicologia. O que foi que Jacó fez aqui? Que animou as esposas para dizer, bora meu filho, suba nos camelos e pé no mundo. O que foi que Jacó fez? Ele relembrou o que Deus fez. Olha, vocês se lembram do que Deus fez com a gente? Seu pai mudou 10 vezes o meu salário, mas Deus fez o quê? Foi lá e fez os animais nascerem. Jacó até sonha, né? Só não, porque os animais assim, assado, mas Deus foi lá e me ajudou e me socorreu e os animais estavam lá e Deus foi quem me sustentou. Então relembre as promessas do Senhor. Elas são suficientes para nos conduzir a Ele. Em último lugar, o que nós aprendemos, né? O que nós aprendemos? O que precisamos aprender antes dessa hora de partir, né? Em terceiro lugar, nós aprendemos que precisamos confiar no Deus que guarda você. E aí, essa passagem é muito legal, porque verso 21, né? Jacó ele fugiu. Fugiu em que sentido? É porque era costume você pedir a bênção do líder da família para poder você sair. E quando você fazia isso sem pedir ao líder, você corria o risco, naquele mundo antigo, de ser morto. Porque você era considerado um ladrão. Você fugiu sem pedir a permissão do mais velho, aquele que mandava ali. Então Jacó, ele fugiu mesmo. Por isso que o texto bíblico faz essa questão de mencionar que ele fugiu. E aí ele foge, 3 dias depois, Labão sabe que ele fugiu, capítulo 31, verso 22 a 29, e Labão vai atrás de Jacó. O que é mais legal é que Jacó saiu 3 dias depois. Jacó não sabe disso. A gente sabe que a Bíblia está aqui, né? Mas Jacó não sabia. Jacó fugiu. E aí o que acontece? Para você ver que Deus ele guarda a gente. Deus ele guarda a gente mesmo quando a gente não está vendo. Deus ele nos livra do mal mesmo quando a gente não vê nem esse mal. E louvado seja Deus por isso, né? Porque Jacó ele fugiu, 3 dias depois o sogro sabe da história e vai atrás. 7 dias depois de viagem é que o sogro consegue encontrar ele, já lá na terra, próxima à terra de Canaã. Só que quando Labão está chegando, que vai dar um cochilo, quem é que aparece no sonho? É Deus. E aí Deus aqui, ó, Deus faz o que aí com Labão? Verso 24 aí. Deus ameaça Labão, viu? Isso aqui é uma ameaça. Olha o que Deus diz aí no verso 29, capítulo 31. De noite, porém, Deus veio em sonhos a Labão, o arameu, e lhe disse, cuidado, não fale a Jacó, nem bem nem mal. Ei, meu amigo, não foi ninguém não, foi Deus, viu? Vai desobedecer, Labão? Vai tentar enrolar o Todo-Poderoso? Menina, aí Labão chega, Labão ainda quer dar uma de machão, né? Verso 29 aqui, olhe, eu posso lhe fazer mal. É verdade. Segundo aquela cultura, o dono da casa, para aquele que fugia, a pena de morte para quem fugia a pena para quem fugia era a pena de morte. Só que aí Labão, no verso 29, diz assim, mas aí o Deus dos teus parentes aí apareceu para mim em sonho e disse assim, olha, cuidado, viu? Não fale nem mal nem bom. Aí Labão disse, deixa eu dar um cheiro nas minhas filhas, né? Dar um cheiro nos meus netos. Só que o caba nojento, né? Comeu a herança todinha das filhas e dos netos, gastou tudo e ainda perseguiu o genro e as filhas para poder matar, né? Mas assim, capítulo 31, verso 30 a 35,
Tem um fato que Raquel ela rouba os ídolos do lado de Labão, né? E aí só que Jacó não sabia. E aí, talvez, meus irmãos, ela fez isso para quê? Ou para barganhar, porque ela sabia que quando o pai chegasse em casa e não encontrasse elas, ele iria matar eles. Então, para barganhar, diz, olha, se você me matar, eu quebro os deuses tudinho. Que eram umas estatuetazinhas pequenininhas, né? Se eu quebro tudinho, se o senhor vier para cá maltratar minha família, pode ser uma opção, ou pode ser porque Raquel ela é idólatra. Pode ser as duas coisas. Os comentaristas não dizem isso, não dizem por quê. A gente não tem certeza por que ela pegou esses ídolos. O fato é que ela roubou eles, né? E detalhe, Labão chega lá e ela não devolve. Ele volta para casa e ela não devolve os ídolos. A gente não sabe por quê. Mas aí Jacó se irrita, né? Verso 36 a 55 do capítulo 31, e diz, olha, o que você vai fazer? E aí Jacó, ele lembra a Labão quem estava cuidando dele. Jacó, ele diz que foi Deus quem cuidou dele, guardou ele de tudo que lhe aconteceu. Desde guardou ele do sogro dele, guardou ele das injustiças do trabalho e está guardando ele agora. Então, por isso, essa lição nessa hora de partir. Confie no Deus que guarda você. Jacó aprendeu isso, pelo menos aqui, né? E aí ele está dizendo isso para Labão. E aí Labão beija as filhas e os netos e parte de volta. Eles fazem uma coluna, né? Erguem uma pedra, fazem um monumento para lembrar que um ou outro nunca mais cruzariam o caminho um do outro. E aí, de fato, Labão nunca mais viu as filhas e os netos, e Jacó também nunca mais viu o seu sogro. Acabou aqui a história de Labão. E aí, para confirmar que aquela direção e aquela promessa de Deus eram certas, capítulo 32, verso 1 e 2, no retorno, Jacó tem essa visão aí maravilhosa, né? Ele vê os anjos de Deus, ou seja, a ideia de que Deus estava ali presente protegendo ele no retorno para a casa dos seus pais. Então, de fato, confie no Deus que guarda você. Essa é a lição que Jacó aprendeu e que nós devemos aprender. Que Deus ele cuida e guarda de nós e nos guarda. Ele cuida e guarda e nos guarda, seja lá qual situação a gente venha passar. Deus é esse Deus que cuida de nós. Então, para encerrar, meus irmãos, 3 aplicações práticas aqui bem rápidas. Primeiro, nós precisamos da direção e da promessa do Senhor para vivermos a vontade dele em nossas vidas. Essa é a nossa maior necessidade. Nós não precisamos de outra coisa a não ser da direção de Deus e da vontade de Deus. E nós temos essa direção e essa promessa onde? Aqui. Portanto, leiam a Bíblia, estudem a Bíblia, amem a Bíblia. Aí vem a segunda aplicação. Diante dessas incertezas, lembre-se das promessas de Deus. Agora, como é que você vai lembrar das promessas de Deus se você lembra mais das músicas? Então, lembre as promessas, decore a palavra, escolha um versículo, passe um dia inteiro só falando um versículo. Eu duvido você não aprender. Comece pelo Salmo 23. O Senhor, meu pastor, de nada terei falta. Pronto. Vai lavar a louça, o Senhor, meu pastor, de nada terei falta. Vai lavar o banheiro, o Senhor, meu pastor, de nada terei falta. Vai fazer a comida, o Senhor, meu pastor, de nada terei falta. Maestro fez raiva a Nina quer dar uma pedrada nele. O Senhor é meu pastor, de nada eu terei falta. Mexendo o caldeirão lá de feijão. Eu duvido você não aprender. Aprende, meu amigo. Todo mundo aprende. Então decore a palavra de Deus para que a palavra de Deus ela seja aquele instrumento pelo qual você vai se lembrar quem Deus é. Porque quando você estiver triste, angustiado, às vezes a gente não tem força nem de ler a Bíblia. Mas se você decorou a palavra, algumas vezes, irmãos, algumas vezes eu cheguei em casa muito cansado, ou às vezes eu estava muito angustiado, acordei de madrugada triste, angustiado, e aí coração apertado. Aí eu do lado ali, aí eu comecei a recitar, comecei a orar, eu disse, Deus, eu não sei nem orar, o que eu vou orar?
Agora eu não vou nem orar, eu vou. Aí eu comecei a recitar a palavra de Deus. Eu começava a recitar os versículos que eu aprendi, que eu decorei. E isso foi consolando meu coração, porque conforme a gente cita a palavra, a gente lembra das promessas de Deus, a gente lembra quem Deus é. Então decore a palavra para que você possa relembrar para você mesmo o que Deus fez por você. E em último lugar, confie no Senhor, porque Ele nos guarda sempre. Lembre, Deus em Jesus veio habitar conosco, Mateus 1:23. Ele é o Emanuel, Ele é o Deus conosco. Então confie nele, Ele está conosco. Ele nos, ele nos deu o seu Espírito, né? Ele nos tem em suas mãos, nós não seremos nunca retirados das mãos dele. Romanos 8, né? Lembra lá? Quem nos separará do amor de Deus? Será perigo, espada, morte. Nada pode nos separar do amor de Deus. E lembre-se que Deus nos prometeu que estaria conosco. Mateus 8, lembre? Vá lá, pregue o evangelho e eu estarei com você até a consumação dos séculos. Então que nós possamos guardar essa palavra. Amém?